Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Desta vez eu vou explicar como fazer a flor rasteirinha premium, uma flor super fácil, delicada, vai ficar ótimo nos seus trabalhos, tenho certeza que você vai adorar. Anote aí os materiais. Eu vou utilizar fio Barroco Multicolor Premium nas cores 9368, 9587 e 9384. Para fazer a base da flor, aquela parte que a gente já continua para trabalhar um tapete, né, que é a base quadradinha, eu vou utilizar o fio Barroco Max Color, esse aqui é a cor branca 8001, tá? Vou utilizar agulha número 3. Eu gosto sempre de fazer flor com agulha número 3, mas você pode usar outra numeração, 3,5 ou 4, dependendo aí do seu gosto para fazer flor. Como itens opcionais, eu vou utilizar uma agulha de tapeceiro, essa aqui é a número 14, e uma pérola número 10. A agulha é só você olhar se cabe aqui no fundinho dela um fio número 6, que é o caso do fio Barroco Multicolor, tá? E também dá uma conferida se o fundo da agulha passa no furinho da pérola, porque senão você vai ter trabalho. Ou se no furinho da pérola você consegue passar também o fio número 6, tá? Feito isso, se você gostar mesmo das minhas aulas, da minha videoaula, se você gostar da flor, aproveita para se inscrever aí no meu canal. Tem um botãozinho aí embaixo, né, para se inscrever, e tem um sininho também. Toca esse sininho, porque assim eu vou saber que você passou por aqui e que gostou do meu trabalho. Fora isso, sempre que eu postar uma novidade, você vai receber em primeira mão e correr aqui para assistir, tá? Eu espero que vocês gostem dessa aula, faça, compartilhe nas redes sociais, aproveite para me procurar por lá. No Instagram é @blogdocrochê. E o meu site é crochê.com.br. No site tem mais de 80 modelos de flores, além dessa aqui. É só crochê.com.br/flores, bem fácil. Boa aula! Começando com o fio Barroco Multicolor cor 9368, que é o amarelo, eu vou enrolar, segurar ele assim na mão com o polegar, né, em 2 dedos, dar uma volta completa, segurar com o polegar, e a segunda volta passar por trás, ó, mais para o lado do punho, e aí prender com os dedos restantes. Com a agulha passar debaixo da primeira volta, pegar a segunda voltinha, puxar, dar uma enroladinha no sentido horário e puxar a laçadinha para prender com ponto baixíssimo. E aí eu tenho o anel mágico, tá? Dentro desse anel mágico eu preciso fazer 16 pontos altos. Eu vou começar fazendo 2 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto. Mas se o seu ponto for um pouco mais alongado, pode fazer 3 correntes, não tem problema algum. Enrola o fio na agulha e vamos continuar fazendo ponto alto. Olha só, sempre pegando dentro do anel mágico. Estou no terceiro, quarto, porque contando com as correntinhas, tá? Que formam o primeiro ponto alto. Vamos completar 16 pontos altos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Antes de fechar esse anel mágico, é bom sempre dar uma conferida, porque senão depois o número de pétalas pode ficar diferente, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Já que eu não estou com a agulha na laçada, eu vou aproveitar para fechar esse anel mágico. É só segurar bem com o polegar e puxar bem essa ponta de fio para fechar aqui o miolinho da flor. Certo? Volta com o fio com a agulha para a laçada e vou no alto do primeiro ponto alto, no meu caso na segunda corrente, né, que eu só fiz 2 correntes, vou introduzir a agulha
e fazer ponto baixo. Ó, puxei uma vez para depois prender. Não é ponto baixíssimo, porque assim a gente já fica pronto para a próxima fase. Começando a fazer a primeira haste, eu vou fazer 6 correntes depois do ponto baixo. 3, 4, 5, 6. Contando da agulha para trás, vou voltar na segunda correntinha, pegando só um fiozinho, olha. Introduzir a agulha, segurar bem essa ponta de fio aqui e fazer ponto baixíssimo. Talvez você sinta um pouquinho de dificuldade na primeira haste. Se essa pontinha ficar mais abertinha assim, não se preocupe. Quando for fazer a pétala, isso aqui vai ser corrigido. Vamos descer no próximo ponto, na próxima correntinha também com ponto baixíssimo. Olha. Esse é o segundo ponto baixíssimo. Vamos descer em direção ao pé da haste, certo? Terceiro, quarto, quinto, sempre pegando só um fiozinho assim. 5. O sexto e último ponto baixíssimo, ele é feito no fiozinho do ponto baixo, tá? Porque eram 6 correntes, mas ao virar a gente pulou a primeira. Então só vai dar 5 se eu continuar aqui, a haste fica abertinha no final. Então eu vou fazer o sexto ponto baixíssimo aqui, ó, no pezinho da haste, certo? Ok, eu tenho uma haste pronta. Eu vou fazer uma sequência com 2 pontos baixos, aqui nos 2 próximos pontos de base. Então vou fazer o primeiro, esse vai sobrar como espaço entre uma haste e outra. Vou fazer o segundo e já começar a próxima haste, que é só fazer 6 correntes novamente. 4, 5, 6. Segura assim, ó, que facilita bastante você fazer esse ponto baixíssimo na hora de voltar. Ó. É só voltar na segunda correntinha contando da agulha para trás e aí descer em direção ao pé, ao miolinho, né? Com pontos baixíssimos. Tenho certeza que aqui já na segunda haste você já vai estar bem mais pegado, já o jeito, né? Tá bem prático já para fazer. Então fiz a segunda haste. Nunca se esqueça de fazer o último ponto baixíssimo aqui no pontinho baixo que iniciou a haste. Agora é só fazer novamente, repetir. Ó. 2 pontos baixos e aí fazer 6 correntes e fazer a haste seguinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você fizer a volta completa, teremos um total de 8 hastes e vamos terminar no penúltimo ponto de base. Se você fez tudo certinho, terminou assim a volta com 8 hastes, né? E como eu disse, no penúltimo ponto de base. Sobrou aqui o último, já que o primeiro são as correntinhas onde a gente prendeu o primeiro ponto baixo, certo? Eu vou fazer ponto baixo nesse último ponto de base. Sempre a gente faria 2 pontos baixos, né? Mas como aqui já começou a primeira haste, não precisa fazer isso. Então a gente já vai passar para o outro lado para fazer as alças aqui atrás. O que normalmente as pessoas fazem é finalizar com ponto baixíssimo, aqui alongar o fio e passar para a parte de trás. Mas tem uma forma bem simples que vai deixar bem bonito também o acabamento. Tá vendo aqui, ó, no pezinho da haste onde tem esse fio do ponto baixo, do primeiro ponto baixo, né? Eu vou introduzir a agulha de trás para frente, pegando nele, tá? Desse jeito assim, ó, para facilitar. Vou laçar o fio que eu tirei da alça aquela hora e vou puxar aqui para a parte de trás. Pronto. Agora eu já estou com a laçadinha na parte de trás da flor. Na frente ficou bem certinho o acabamento. Tá? Ó, parecido com as outras finalizações. E aqui na parte de trás eu vou prender com ponto baixo aqui na mesma direção desse primeiro ponto baixo, aqui desse ponto baixo que está no meio da haste, tá? Tem 2 fios assim, ó, bem facinho de ser laçado, ó. Introduz a agulha, o fio para trabalhar também já está na parte de trás, e aí vai prender com ponto baixo. Depois de prender com ponto baixo, vou fazer 3 correntes, 2, 3. Vou na direção do próximo ponto baixo que está entre uma haste e outra, e vou prender com ponto baixo aqui atrás também. É só procurar o fiozinho que está solto aqui atrás, ó, na mesma direção desse ponto baixo, tá? E prender com ponto baixo aqui.
Olha, fica na mesma direção entre uma haste e outra, tá? Novamente 3 correntes, e aí entre uma haste e outra, prende com ponto baixo. E aí eu vou fazendo alças com 3 correntes. Agora é só seguir repetindo até completar a volta, certo? Essa parte é bem fácil e a gente já está trabalhando a base para fazer a próxima fase da flor, que a gente vai trabalhar a pétala e em seguida já vai fazer a base dela para prender as pétalas, porque as pétalas dessa flor fica toda presa, não fica solta, né? Quando faz elas ficam soltas e aí conforme vai trabalhando a base a gente já vai prendendo para ela ficar retinha, esticadinha, bem rasteirinha mesmo no chão. Não vai ficar levantando, não tem problema de tropeçar, seu trabalho vai ficar muito bonito. Vou sempre prender com ponto baixo entre uma haste e outra. Quando chegar no final, você pode finalizar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, né, que forma a primeira alça. Mas eu gosto de alongar bem o fio. Dessa vez eu vou alongar bastante porque eu vou aproveitar esta ponta de fio para colocar a pérola depois. Eu não ter que ficar dando tanto nó. Cortei o fio, tá? E aí vem aquela parte que eu disse que seria interessante você utilizar a agulha de tapeceiro. Se você não estiver utilizando a agulha de tapeceiro, você pode fazer isso, assim, ó, introduzindo a agulha, puxando o fio, certo? Puxa para cá, o fiozinho, dá mais trabalho, tá vendo? Para puxar com a agulha de crochê comum. Ou você pode, antes de cortar mesmo, finalizar com ponto baixíssimo e arrematar. Mas com a agulha, o acabamento fica perfeito. Então coloque o fio na agulha, como eu disse, cabe certinho aqui um fio equivalente ao fio número 6. Na verdade, essa agulha 14 cabe até número 8 para trabalhar, tá? Você pula o ponto baixo e vai na primeira correntinha. Introduz a agulha de trás para frente assim. Puxa a laçadinha. Passa dentro da última correntinha, que forma a última alcinha. E aí passa dentro do ponto baixo que a gente fez para prender a primeira alcinha, certo? Já saindo na parte de trás. Aí o acabamento fica perfeito, olha. Igual tá nos outros pontos baixos, só não fica aquele nó do ponto baixíssimo, né? Eu disse que não precisava cortar essa ponta de fio, certo? Porque agora, ó, eu vou direcionar com a agulha mesmo esse fio aqui para chegar onde está a outra ponta. E aí com as duas pontas eu posso amarrar. O primeiro nó não aperta muito para não repuxar o miolinho da flor. O segundo nó você aperta um pouco mais, certo? Se você for colocar a pérola, essa é a melhor hora de colocar. Se não for colocar, é só você esconder parte do fio aqui e cortar a sobra. Se for colocar a pérola, nessa mesma direção, passe o fio lá para frente, ó. Esse mesmo fio que já está na agulha, passe para frente da flor assim, certo? Vou sair com ele lá na frente da flor, olha só. Tá aqui na frente. As hastes ficam enrolando assim, é normal, tá? Não precisa ficar desesperado. Com essa ponta de fio na frente da flor, eu vou pegar a pérola e passar dentro da agulha com a linha. Olha só, como o fio saiu desse lado aqui, eu vou na mesma direção do outro lado, introduzir a agulha e passar para a parte de trás, como uma costura mesmo, e posicionar a pérola bem no meio. Com o fio na parte de trás, eles estão em lados opostos. Agora é só dar 2 nós de novo. Novamente, só utilizar a mesma tática de apertar somente o segundo nó, não apertar muito primeiro, para não repuxar nada. E depois de apertar bem o segundo nó, você pode então esconder parte do fio. Assim, ó, com a agulha de tapeceiro mesmo, com a agulha de costura. Só que você vai fazer isso tomando cuidado de pegar só parte do fio na parte de trás da peça, sem aparecer na parte da frente, a agulha, tá? Porque se aparecer na parte da frente, vai aparecer esse fio que a gente está puxando aqui. Não é essa a intenção. A gente só quer esconder mesmo uma parte do fio para caso solte, que é muito difícil, não solte muito próximo desse nó e não desata para poder ficar soltando a pérola. Vou fazer a mesma coisa com a outra ponta de fio antes de recortar a sobra, tá? Coloco o fio na agulha.
E aí esconde a outra parte de fio também. Ok? Agora você pode cortar as sobras bem retinho mesmo para não ficar aparecendo nada, que o acabamento fica bem legal. Olha, o acabamento atrás fica bem legal e não fica, o nó não fica se desmanchando. Eu tenho aqui a base para flor com 8 hastes, tá? A próxima fase da flor eu vou trabalhar com o fio 9384, tá? Esse aqui é o lilás. Só lembrando que eu estou utilizando o fio Barroco Multicolor Premium, tá? É um fio mais brilhoso, um fio mercerizado, ele é 100% algodão. Tem um tratamento especial aí para deixar a flor bem bonita. Vocês vão adorar trabalhar com esse fio. Entre qualquer uma das hastes, você vai fazer o seguinte. Introduzir a agulha em um desses pontos baixos. Não vou nem dar nó, tá? Ó, só pegar o fiozinho na mão, laçar ele com a agulha e puxar para a parte da frente, e em seguida já prender com ponto baixo. Mas não precisa amarrar, não vai ficar soltando, não se preocupe. Deixa essa pontinha de fio aqui e no final a gente faz a amarração, o nó, tá? Vamos trabalhar na haste. A haste, se você olhar, vou tirar aqui para facilitar para mostrar para vocês, tem 6 fios, tá? Assim, ó, 6 fios contando com esse aqui do ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui da ponta normalmente é aquele lá da primeira haste que eu disse que ficava mais aberto e que não tinha problema, tá? A gente vai começar nesse aqui da base, porque tem 6, certo? Nesse primeiro eu vou prender com ponto baixo. Enrolo o fio na agulha. No segundo, sempre pegando só um fiozinho, eu vou fazer meio ponto alto. É assim, ó, igual como se fosse fazer ponto alto, eu puxei, né, as duas laçadas, mas eu vou pegar agora novamente e passar nos 3 de uma só vez. Ok? Nos próximos 3 eu vou fazer ponto alto. Olha só. Ponto alto. Até aí tá fácil, não tá? Pois eu posso garantir que da agora em diante é cada vez mais fácil ainda. Então pode continuar a sua flor que você vai adorar o resultado. Fiz ponto baixo, meio ponto alto e 3 pontos altos, ok? No último fiozinho eu vou fazer 4 pontos altos no mesmo lugar. Introduz a agulha, faz ponto alto. Novamente no mesmo lugar, o segundo ponto alto. Mais uma vez no mesmo lugar, o terceiro ponto alto. E pela última vez no mesmo lugar, o quarto ponto alto. Então eu tenho uma lateral da pétala já prontinha. Eu vou agora trabalhar a outra lateral. Se você parar bem e observar, também tem 6 fios. 1, 2, 3, 4, 5 e o último aqui, ele fica mais escondidinho. 6, tá? Vamos lá. No primeiro, eu vou trabalhar voltando agora. Eu vou fazer 4 pontos altos no mesmo local. O segundo ponto alto ainda no mesmo lugar. Terceiro ponto alto também no mesmo lugar. E o quarto ponto alto no mesmo local. Eu vou descer agora com mais 3 pontos altos, sendo um em cada fiozinho. 1, 2, deixa eu dobrar aqui essa haste aqui que está aparecendo na frente, né, para vocês não, olha, 2, filho, como que dobra isso, 3, agora eu vou fazer meio ponto alto, enrolo o fio na agulha, puxo a laçada e passo tudo de uma só vez. E aí prendo com ponto baixo, no último, tá? No sexto, certo? Tenho a primeira pétala pronta. Entre uma pétala e outra tem um ponto baixo, eu vou introduzir a agulha
e prender com ponto baixíssimo. Ok? Agora é só eu fazer a segunda pétala do mesmo jeito, só repetir os passos da primeira. No primeiro fiozinho eu prendo com ponto baixo. Agora eu vou fazer mais rápido. E se você tiver dúvida, é só repetir os passos da primeira pétala. Prende com ponto baixo, enrola o fio na agulha, faça meio ponto alto. Opa, peguei 2 fios. Meio ponto alto. Faça uma sequência com 3 pontos altos. 1, 2 e 3. No último fiozinho vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Vou para o próximo lado da pétala, eu vou fazer agora a sequência voltando, sendo 4 pontos altos no primeiro fiozinho. Quatro pontos altos no primeiro fio. Vou fazer uma sequência com 3 pontos altos nos fios seguintes, né? 3 pontos altos. E agora eu vou fazer meio ponto alto, perdão, passando todos. E no último fazer ponto baixo. Entre uma pétala e outra, ponto baixíssimo naquele ponto baixo que tem entre uma haste e outra. Ok? Eu tenho aqui 2 pétalas prontas e você vai continuar repetindo o procedimento até completar a volta para concluir 8 pétalas. Chegando no final da 8ª pétala, o que você vai perceber é que não fica tão esticadinha quanto você deseja, tá? Mas não precisa ficar preocupado, porque a flor vai ficar assim, bem certinha, assim, sem precisar ficar esticando a flor ou passar algum produto para esticar. É normal ficar assim ainda na fase da flor, ela meio enrolada, as pétalas meio desorganizada, mas na próxima fase a gente já vai resolver esse problema aqui, certo? Se você fez tudo certinho, terminou no último ponto baixo da última pétala, com 8 pétalas, né? E aí teria que prender com ponto baixíssimo, só que não. A gente vai tirar o fio da laçada. Lembra que a gente fez um ponto baixo para prender o fio inicial? Introduz a agulha de trás para frente dentro dele, assim, ó. Você vai pegar atrás da pétala, introduzir bem no pezinho aqui, ó, saindo na frente, tá? E aí pega a laçadinha lá que a gente tirou da agulha, assim. E passa para a parte de trás, tá? Ok? Agora eu já estou com o fio na parte de trás. Tem aqui também a ponta de fio inicial, né? Aquela ponta que eu disse que não precisava cortar. Eu vou deixar ela mais para baixo aqui, só para não atrapalhar a gente trabalhar. Eu vou passar ela dentro da alça aqui e deixar ela assim, ó, para o miolinho. Com o fio na parte de trás, prenda fazendo uma corrente, né, que é um ponto baixíssimo, mais uma correntinha para dar espaço, ou se a correntinha for mais soltinha mesmo, só uma já dá. Vai para a primeira alcinha que está debaixo dessa pétala aqui, aquela alça com 3 correntes, ó, e já prende com ponto baixo, tá? Lembrando que depois que passou para a parte de trás, se eu não for muito apertado, uma correntinha dá como eu fiz, só o ponto baixíssimo e aí já prende com ponto baixo. Quando prendeu com ponto baixo na alça de 3 correntes, aquela alcinha com fio amarelo, faça 2 correntes para dar a altura do ponto alto. Quero relembrar que essa é a altura do meu ponto alto, você pode fazer 3 correntes caso seu ponto seja mais alongado. Enrola o fio na agulha, faça mais um ponto alto. Eu estou dizendo mais um porque as 2 correntes equivalem a um ponto alto. Vou retirar aqui o fio da laçada só para mostrar para vocês com mais facilidade. Olha só, na pétala nós temos assim, ó, do lado esquerdo da pétala tem 3 fiozinhos. Olha, ó,
contando assim, tem 3 não, tem mais, né? Mas aqui eu vou prender no terceiro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daí eles ficam bem visíveis. Eu vou mostrar na outra também, para você ver que é bem fácil identificar. Esses que estão do lado esquerdo e não os do meio, tá? Do lado esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entendeu? Se for aqui, no meio aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. O sexto está lá na base, tá? Para contar esses aqui de fora. Para facilitar aí o trabalho de vocês. Até porque eles são mais fáceis da gente trabalhar. Então tá. Voltando aqui com a agulha na laçada. Depois de fazer o segundo ponto alto, já que o primeiro foram feitos correntes, eu vou introduzir no terceiro. 1, 2, no terceiro, tá? No terceiro. E pegar ele. Viram que sobraram 2 aqui do lado esquerdo da pétala, tá? E eu vou prender com ponto baixíssimo, tá? Fazer ponto baixíssimo. É só puxar a laçadinha assim, ó, para prender. Não é ponto baixo, que assim não forma aquele volume aqui atrás. Enrola o fio na agulha. E aí vamos para a correntinha, para a alça de 3 correntes e fazer 2 pontos altos. 1 e 2. Ficou assim, ó, atrás. Eu fiz 2 pontos altos, porque o primeiro com corrente. Prendi a pétala com ponto baixíssimo e fiz mais 2 pontos altos, certo? Faça uma corrente de espaço, enrola o fio na agulha, vá para a próxima alça e faça 2 pontos altos. Dois pontos altos. Conta no terceiro fiozinho. Prende com ponto baixíssimo, que é só introduzir a agulha e puxar toda a laçadinha. Enrola o fio na agulha e na mesma alça faz 2 pontos altos. Ok? Fácil, né? A gente está prendendo só a metade da pétala. As pontas ainda vão ficar desorganizadas e enrolando. Não se preocupe. A base, feita com folhas, também a gente vai prender. E aí vai completar o trabalho delas ficarem esticadinhas, tá? Agora é só seguir repetindo, gente. Olha, 2 pontos altos, prende com ponto baixíssimo sempre no terceiro. Se você prender aqui no segundo, vai ficar repuxando essa pétala assim para trás. Olha, ela vai ficar assim, repuxando. E não é essa a intenção, tá? Ela vai ficar repuxando para trás. Então, no terceiro é bem a altura certinha para não repuxar. A gente só quer prender, tá? Por enquanto. E não deixar ela ainda esticada as pontas da pétala. Então não fica preocupada e querendo prender mais na ponta da pétala para tentar esticar ela, que esse não é o momento, tá? Tem mais uma volta com fio verde antes de fazer as folhas. E aí sim a gente vai prender essas pétalas nas pontas para poder não ficar enrolando assim, elas não ficarem desorganizadas como elas estão agora, tá? Então eu estou fazendo agora um pouquinho mais sem falar aí o ponto que eu estou fazendo, porque é só uma repetição das duas primeiras que eu fiz lá, ó. Fiz 2 pontos altos, uma corrente, vou para a próxima alça, faço 2 pontos altos, tá? Você pode dar pausa, voltar aí o vídeo um pouquinho e assistir de novo com bastante calma, porque essa fase eu já vou direto explicar como fazer a base de folhas, certo? Então é só fazer a volta completa. Eu vou mostrar para vocês como é que está ficando na parte de trás. Olha só. Legal, né? Perdão aí, tá, gente? Porque começa a falar, a voz começa a falhar, né? Vou esticar meu fio aqui um pouco. Prende sempre no terceiro. Mais uma vez. Já estou chegando aqui no final. Faltam poucas, né? Acho que faltam 2 ou 3, se não me engano.
Um, dois, e prende com ponto baixíssimo. Isso é importante porque se você prender com ponto baixo dá certo também, mas ela fica mais alta, forma um volume maior embaixo da flor. E a gente quer uma flor bem rasteirinha mesmo, aquela que deixa bem retinha no tapete e não fica tropeçando, né? Principalmente para casa que tem idosos, crianças, e aí você poder usar uma flor sem muita preocupação. Não que não possa utilizar as outras, porque diferente do que muitos pensam, flor de crochê não tropeça assim tão fácil não. Mas, por via das dúvidas, melhor não arriscar, não é? E aí eu cheguei aqui no final, é o seguinte, eu faço uma correntinha, né? E eu vou prender com ponto baixíssimo, olha, na segunda corrente das duas que formam o primeiro ponto alto, certo? As pétalas ainda não estão organizadinhas, tá? Eu vou deixar aqui na mesa para vocês verem do jeito que eu terminei de trabalhar. Ainda estão bem desarrumadas. Aqui no centro até que está ficando legal, mas as pontas ainda estão soltas, né? Não se preocupe. Agora, pessoal, eu vou seguir com ponto baixíssimo em cima desses pontos que formam a base lilás, aqui, ó, até chegar no próximo espaço de uma corrente, tá? Então eu finalizei com ponto baixíssimo e vou seguir com ponto baixíssimo nesses pontos altos de base aqui, ó. Certo? Agora, no primeiro espacinho de uma corrente, eu vou fazer um ponto baixo. Ok? Vou fazer 5 correntes, 2, 3, 4, 5. Vou para o próximo espaço de uma corrente e vou prender com ponto baixo. Novamente 5 correntes, 3, 4, 5. Vou para o próximo espaço de uma corrente e prender com ponto baixo. Mais uma vez, 1, 2, 3, 4, 5. Vou para o próximo espaço de uma corrente e prender com ponto baixo. Mais uma vez, 2, 3, 4, 5. E prende com ponto baixo. Vou fazer a volta completa, porque assim eu vou ficar com 8 alças para trabalhar a próxima fase, certo? E aí, a próxima fase a gente já vai fazer com o fio verde, que é o 9587, também barroco multicolor premium, tá? 1, 2, 3, 4, 5. E a última correntinha, alcinha, perdão, 2, 3, 4, 5. Se você não está utilizando agulha de tapeceiro, você finaliza assim, ó. Não é pegando em cima do ponto baixo, tá? Deixa eu ver aqui para não perder o foco. Não é pegando assim em cima do ponto baixo. Para finalizar com ponto baixíssimo, quando é volta assim, você pega dentro do ponto baixíssimo, do ponto baixo e faça ponto baixíssimo, tá? Ó. Assim, olha só, que aí finaliza bonitinho, tá? Mas se você está com uma agulha de tapeceiro em mãos, alonga bem o fio, alonga bastante mesmo para sobrar um pedaço, até porque no começo desse fio lilás, eu disse que não precisava amarrar, certo? E que a gente ia amarrar agora com essa outra, porque a ponta tá lá, ó, tá solta, aqui, ó. Né? A última alcinha ainda está solta ainda, mas é bem fácil finalizar para que não fique volume também. Coloque o fio na agulha, pule o ponto baixo, vá na primeira correntinha e passa a agulha de trás para frente, assim, passa dentro da última correntinha e aí passa dentro do ponto baixo, assim, certo? Saindo lá na parte de trás da flor. Olha só como fica o acabamento. Igualzinho estão os outros pontos baixos, certo? Agora, só conduzir esse fio aqui, escondendo ele assim, ó, no meio, até chegar onde está a outra ponta, onde a gente possa amarrar os dois. Olha só. Conduza bem o fio. Amarra o primeiro nó, não aperta muito, para não repuxar. E o segundo nó você pode apertar um pouco mais, certo?
Antes de cortar as pontas de fio, eu sempre escondo, assim, ó, com a agulha, né, aproveitando que já está na agulha, eu escondo ele entre os outros fios, assim. Como eu expliquei lá no começo, é porque normalmente quando coloca na máquina de lavar ou quando você vai lavar na mão mesmo, essas pontinhas de fio podem se soltar, né? E aí quando ela está muito próxima do nó, você começa a ficar com medo que esse nó desmanche e solte todo o trabalho e aí você já começa a ficar apavorado, né? Quando você esconde assim parte do fio, mesmo que ele se solte ou que ele fique um pouco danificado as pontinhas do fio, ele vai estar escondido, ó, porque daí você pode cortar bem curtinho, porque tem uma ponta de fio sobrando da distância de onde a gente fez o nó de acabamento. Isso é só para te dar um pouco mais de segurança e o acabamento também ficar bonito, porque quem olha na parte de trás da flor não vê aquele monte de ponta de fio. Como eu prometi para vocês, na próxima etapa agora a gente vai fazer com fio verde e aí sim a gente vai prender essas pontas de pétalas. Só lembrando que a gente terminou com 8 alças. A próxima fase a gente vai fazer com fio verde, tá? Também é fio barroco Multicolor Premium, que equivale ao fio número 6, porque tem 6 fios. Eu vou mostrar aqui para vocês como é bem fácil também essa fase. Não tem nada de complicado nessa flor, diferente do que muita gente imagina. Não é difícil fazer essa flor, bem facinho. Tenho 8 alças, certo? Vou amarrar o fio em uma dessas 8 alças. Não precisa ser muito no cantinho e pode deixar uma sobra de fio. Quando eu digo amarrar, apenas um nozinho, tá? Aperta ele um pouco mais. Só um nó, desse jeito. Aí você passa o fio já no dedo para trabalhar, puxa, introduz a agulha dentro da alça, olha, puxa a laçadinha e prende com ponto baixo, certo? Prendeu com ponto baixo, faça 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, ou 3 se o seu ponto alto for um pouco mais alongado. Faça mais 2 pontos altos. Nota que eu estou aproveitando para prender parte desse fio, dessa sobra de fio aqui por debaixo desses pontos altos. Eu tenho um total de 3 pontos altos, já que o primeiro é formado por 2 correntes. Eu estou na mesma direção de uma pétala e na pétala foram feitos 4 pontos altos e aí do outro lado novamente 4 pontos altos, ou seja, tem aqui um meio aqui, né, na direção da haste. Na parte de trás, é só pegar 2 fiozinhos desse aqui, ó, assim, tá bom? Então vamos voltar lá com o fio para laçada no fio verde. E eu vou fazer ponto baixíssimo, prendendo aqui nesses 2 fiozinhos aqui da pétala, tá? Você pode prender com ponto baixo, mas eu aconselho você fazer ponto baixíssimo também para não dar volume. É só pegar o fio verde, puxar e passar dentro de tudo, assim. Enrola o fio na agulha, vamos para a alça novamente e faça 3 pontos altos na mesma alça. Não mudei de alça ainda, tá? Estou debaixo da mesma pétala. E faz o terceiro ponto alto. Agora a pétala já está bem presa. Você vai notar elas bem organizadas quando completar a volta. Faz uma corrente de espaço. Vamos para a próxima alça agora. Faça 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Vem na ponta da pétala na parte de trás. Prende com ponto baixíssimo, sempre pegando 2 fios. Enrola o fio na agulha e aí faz novamente 3 pontos altos na mesma alça. Uma corrente de espaço, certo? Na parte de trás vai ficando assim, ok? Agora é só repetir por toda a volta. Volta com ponto baixíssimo na segunda corrente das 2 que formam o primeiro ponto alto, certo?
Finalizou com ponto baixíssimo? Vamos seguir com ponto baixíssimo até o penúltimo ponto alto desses que estão prendendo a pétala, certo? Olha só, ponto baixíssimo. Eu vou pegar só os fiozinhos de trás para facilitar, porque também não precisa essa força toda no fio, né, para prender. Fiz até o penúltimo, vou deixar sobrando o último, vou direto para o espaço de uma corrente, introduzir a agulha e fazer ponto baixo. Isso fará com que a folhinha não fique repuxando para um lado, tá? Faça 7 correntes, 3, 4, 5, 6, 7 e prende com ponto baixo no mesmo espaço. Faça 10 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prende novamente com ponto baixo no mesmo espaço. 7 correntes de novo, 3, 4, 5, 6, 7. E mais uma vez com ponto baixo no mesmo espaço. E assim a gente já tem uma folhinha pronta, ok? Agora vamos pular o primeiro ponto de base, que é esse que fica quase escondido, ó, quase nem dá para ver mesmo, vai ficar aparente já o segundo, por isso que eu não vou puxar e fazer em cima do primeiro, já vou direto para o segundo. Vou seguir com ponto baixíssimo agora até o penúltimo ponto de base também. Já que eu pulei o primeiro, pulo o último. E aí repito o mesmo procedimento. Prendo com ponto baixo no espaço de uma corrente. Faço 7 correntes. Prendo com ponto baixo no mesmo espaço. Faço 10 correntes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E prendo no mesmo lugar. Mais uma vez 7 correntes, 1, 2, 3, 7 correntinhas e prende no mesmo espaço. Quando você termina de prender com ponto baixo, o primeiro ponto alto está praticamente desaparecido embaixo desse ponto baixo. E aí é só seguir com ponto baixíssimo. Por isso que a gente faz até o penúltimo e não segue até o último, já que a gente pulou o primeiro, a folha ficaria repuxando para um lado se a gente não pulasse o primeiro, tá? E assim vamos continuar a volta completa fazendo as folhas. Bem simples e bem fácil. Completando a volta, eu tenho então 8 folhas, né? Cada uma num espaço. A flor já está quase pronta, faltam poucos detalhes, né? E a base também aqui na parte de trás. Eu vou, depois do último ponto baixo, eu não vou seguir com ponto baixíssimo porque eu já tinha continuado com ponto baixíssimo no começo, né? Para começar a primeira folha. Então vou alongar bem o fio, lembrando que eu vou deixar uma sobra suficiente para que eu conduza esse fio e encontre a outra ponta para fazer o acabamento. Coloque o fio na agulha. Se você não está utilizando a agulha de tapeceiro, pode fazer com ponto baixíssimo. Olha só, para o acabamento ficar perfeito, vou pular o primeiro ponto baixíssimo, vou no segundo e vou introduzir a agulha de trás para frente, assim, ó. Certo? No segundo, porque esse último aqui vai ficar em cima do primeiro, formando o primeiro, tá? Passa dentro do último ponto baixo, que é o que prendemos a última folhinha, e dentro do primeiro ponto baixíssimo, já saindo na parte de trás. E aí fica desse jeito, olha. Não dá nem para notar que eu terminei aqui, certo? Vou conduzir o fio até encontrar outra ponta. Aqui pode esconder com bastante tranquilidade, porque não vai aparecer mesmo na frente da flor, já que está debaixo da pétala. Amarra as duas pontas de fio, apertando mais só no segundo nó. E esse aqui também, você vai só puxar o fio ou esconder parte dele aqui dentro antes de recortar, tá? As pontinhas, a ponta de fio não ficar muito próxima do nó,
tá? Eu tinha retirado aqui da agulha, mas é só colocar na agulha de volta e esconder parte dele de volta aqui antes de cortar as pontinhas. Olha, puxa ele um pouco, que daí ele já esconde a outra ponta vindo com o nó mais pro meio. E aí corta as sobras. Não sabe nem que tem um nó aqui dentro, escondido. Ok? Nossa flor está quase pronta. E aí tem aqui um detalhe, né, com o fio lilás aqui no meio da flor, né, que é esse detalhe aqui, ó. Bem facinho de fazer também. Posicione o fio na mão na forma de trabalhar. Coloque a flor em cima da mão. E introduza a agulha dentro de um dos buraquinhos assim, ó, do ponto alto, em cima do ponto alto, ó, em cima de um dos pontos altos. Pode ser qualquer um. Tem um total de 16. E aí pega o fio lá na parte de trás, olha, e puxa lá para a parte da frente da flor. Puxa só a laçadinha. Se soltar não tem problema. Ajusta. E aí agora vamos introduzir a agulha no próximo ponto alto. Olha, e buscar o fio novamente e passar como ponto baixíssimo aqui na frente, fazendo a laçadinha. Vamos para o próximo. Olha só. Passa fazendo a laçadinha novamente. E assim a gente vai contornar toda a flor, fazendo ponto baixíssimo, sendo que o fio está na parte de trás da flor. Sempre com o fio lá na parte de trás, puxando a alcinha para a parte da frente. Simples, né? Pode ser algo muito complicado. Talvez você sinta dificuldade na hora de fazer o arremate, o acabamento, né? Para ficar bem redondinho. Mas se você utilizar a agulha de tapeceiro, eu te garanto que não vai ficar difícil não. Vai ser bem fácil. Dá para fazer sem também. Vou explicar as duas formas para que você não fique sem fazer. Só que dá mais trabalho sem agulha de tapeceiro, tá? Sem essa agulha de costura dá um pouquinho mais de trabalho fazer o acabamento. Eu estou fazendo a volta aqui completa, mas eu vou fazer só até aqui, ó, o último ponto, tá? Não vou prender no mesmo local que eu fiz o primeiro ali, eu não vou fazer mais um ponto aqui. Vou parar por aqui. E aí vou alongar o fio bastante. Vou recortar. Primeiro, se você está fazendo sem agulha de tapeceiro, é o seguinte. Você vai posicionar o fio assim. Introduzir a agulha aqui dentro, ó, desses dois fiozinhos. Certo? Olha como é mais difícil fazer isso com a agulha de crochê. E aí puxar a laçadinha aqui por baixo. Certo? Puxar ela por aqui. Em seguida, introduzir a agulha de trás para frente, saindo aqui, ó. Tá? Vou lá na parte de trás da florzinha, saindo aqui, mas eu tenho que passar dentro dessa última alcinha que a gente fez aqui. Ó. Também bem difícil, né? Ó. Mas dá para fazer sim, é só ter paciência. E aí pega o fio que está na frente e puxa para a parte de trás. Tá? E aí a finalização fica certinha assim, ó, redondinha. Como eu disse, dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá para fazer também. Agora eu vou mostrar como fazer isso com a agulha de tapeceiro, porque fica bem mais fácil, tá? Então eu tinha terminado assim. Deixa eu tirar esse fio aqui. Eu vou colocar o fio na agulha. Passar de trás para frente, para o sentido do miolinho da flor, pegando os dois fiozinhos do começo. Esse fio, se ele ficar mais solto, não tem problema, é porque ele está solto mesmo aqui, ó. Aqui na parte de trás, ó. É só ajustar ele lá, tá? Ó, puxar ele depois, não se preocupe. Passe por dentro dos dois, passe dentro dessa última alcinha aqui que a gente fez, saindo na parte de trás da flor. Olha só, mesma coisa. O acabamento fica perfeito. Na parte de trás, só amarrar as duas pontas de fio, só aperta mais forte o segundo nó. Antes de cortar as sobras, esconda parte desse fio no miolinho da flor, do mesmo jeito que a gente fez no início, certo? Com o fio amarelo. É só para não correr o risco mesmo de ficar soltando muito próximo do nó e bater aquele desespero com medo de desamarrar tudo e desandar o seu trabalho.
os pontos já estão um pouco mais apertados porque eu já passei, já escondi fio aqui de baixo, né? Depois que esconder parte do fio, lá na frente continua perfeito, eu posso recortar as sobras bem no pezinho, sem medo de ser feliz, tá? E aí eu tenho a flor rasteirinha Premium pronta. Falta só agora a base para continuar um tapete, digamos que um tapete quadrado, né? Como normalmente vocês fazem uma base quadrada, gosta muito de trabalhar com uma base quadrada. Então, mas também dá para fazer a base arredondada também, tá? O que define a base quadrada são os leques intercalados. Eu vou utilizar aqui um fio Barroco Max Color. Esse aqui é o 8001, o branco. E aí você vai trabalhar essa base de acordo com a cor que você for fazer o seu tapete. Se é branco, se é cru, se é barroco natural, tá? Tem a base de cor lilás, né? No meio dela, ela é formada sempre por 4 pontos altos. Então, introduz a agulha no meio dela, pegando a alcinha de 3 correntes. Pega o fio na mão, já pronto para trabalhar. E aí, puxa a laçadinha passando ali pelo meio. Saiu certinho e deixa eu refazer aqui. Introduz a agulha aqui no meio, né, com o fio já no ponto para trabalhar. Puxa a laçadinha, puxando pelo meio e prende com ponto baixo. Certo? Vamos fazer aqui três correntinhas. 3 correntes. Vamos para o próximo espaço entre o bloquinho de fio lilás e vamos prender com ponto baixo aqui. Certo? E aí assim a gente vai fazer a volta inteirinha fazendo alça com 3 correntinhas. Por que não fazer essa alça muito mais na ponta da flor? Porque senão, quando você fizer a base, vai ficar repuxando demais, tá? Deixa eu mostrar mais aqui para ficar mais enquadrado. São 3 correntinhas. E aí prende com ponto baixo no meio do bloquinho de 4 correntes. Olha, 1, 2, 3, 4. Vou no meio aqui e prendo com ponto baixo. Ok? 1, 2, 3, 4. Mais uma vez. Prende com ponto baixo. E agora eu vou fazer a volta completa, tá? 1, 2, 3. Prende com ponto baixo. Opa, peguei fio demais. Aqui, com o fio Barroco Max Color, como ele é um pouquinho mais espesso, seria interessante trabalhar com a agulha número 3,5 acima, tá? A agulha 3 ela já fica enganchando um pouco mais. Como eu já estou no vídeo aqui com esta agulha, eu estou continuando com ela. Mas normalmente eu faço a flor com a agulha número 3 e o restante do trabalho com agulha 3,5. Completando a volta, prende com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Agora, tem essa pontinha de fio que eu não amarrei ainda, né? Já aproveita, ó, na primeira alça, prende com ponto baixo, já aproveitando e prendendo esta ponta de fio, certo? Faz 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, faz mais 2 pontos altos dentro dessa primeira alça, tá? Eu tô trabalhando dentro da primeira alça já de 3 correntes. Faz 2 correntes de espaço e novamente 3 pontos altos no mesmo espaço. Eu tenho aqui um leque. O leque sempre vai formar um cantinho do trabalho. Faz uma corrente de espaço. Vamos para a próxima alcinha e vou fazer só um bloquinho com 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Novamente uma corrente de espaço. Para fazer outro cantinho, já que eu quero quadrado, vou fazer um leque, que são 3 pontos altos. 2 e 3, 2 correntes de espaço e 3 pontos altos.
2 e 3. Uma corrente de espaço, na próxima alça, apenas um bloquinho com 3 pontos altos. E assim fazer a volta completa, sempre intercalando leque, bloquinho, até completar a volta, porque aí teremos um quadrado. Chegando no final da volta, é só finalizar com ponto baixíssimo, aqui ó, no alto da segunda corrente que forma o primeiro ponto alto, né, com ponto baixíssimo. Como eu disse, a agulha 3 para o fio barroco Max Color já é um pouquinho fina. E aí eu vou continuar com ponto baixíssimo se eu quiser começar a segunda volta, né? O que normalmente fazem é só seguir com ponto baixíssimo em cima dos pontos altos, né? Mas eu gosto de fazer ponto baixíssimo também na primeira corrente, para depois fazer o primeiro ponto baixo aqui dentro do leque. E aí é só repetir, gente, leque dentro de leque, né? Faz 2 correntes e faz mais 2 pontos altos. A segunda volta aí agora já é fácil, o trabalho já vai estar encaminhado, né? 2 correntes de espaço e vamos fazer 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, ficou leque dentro de leque, e bloquinho entre os bloquinhos da volta anterior, que é só fazer bloquinho no espaço de uma corrente, bloquinho com 3 pontos altos. E aí uma corrente de espaço e seguir a volta completa. Aqui eu fiz uma base com duas voltas, né, ó. Fiz aqui uma base com 2 voltas, certo? Então temos a flor prontinha. Chegamos ao final de mais um passo a passo. Eu espero que você tenha gostado. Se você passou por aqui, gostou, aproveita que aí embaixo do vídeo tem a opção de se inscrever no meu canal. Tem também um sininho, que se você tocar nele eu fico sabendo que você passou por aqui. E aí, sempre que eu postar alguma coisa nova, você vai receber notificação e vai vir correndo assistir. Aproveita também para seguir nos outros canais. Tem o blog, que é crochê.com.br. Tem o meu Instagram, que é @blogdocrochê. Eu vou ficar muito feliz se você entrar em contato comigo por lá, por essas redes sociais, ou deixando um comentário aqui nesse vídeo mesmo. Aproveita para compartilhar esse vídeo com seus amigos. Conta para elas que tem a videoaula aqui, mas que lá no blog crochê.com.br/flores tem mais de 80 modelos de flores igual essa aqui, também está lá, tá? Para você aproveitar e ter muita ideia aí para fazer seus trabalhos. Deixo um beijo no coração, espero ver vocês em breve novamente em outra videoaula. Fiquem todos com Deus.